gente, nesse Tô de Vlog aqui eu trouxe alguns estudos para Enem e para minha semana de prova. Espero muito que vocês gostem. E bom, nessa semana aqui eu tava tomando café com a Joana, mas a gente tava estudando para nossa prova de História e Química. E assim, foi 5 comentários, Química foi péssimo, horrível, como sempre. Não sei como é que as pessoas gostam dessa matéria, e sim, isso é um desabafo. Mas aí a gente tava estudando pras aulas antes do intervalo, e no intervalo eu fiquei jogando Genshin com meu amigo pra aliviar antes da prova. Depois de ter feito a prova, eu fui comprar uma marmita perto da minha escola, depois voltei pra almoçar com os meus amigos e depois eu fui embora pra casa de ônibus. E chegando em casa eu comecei a passar minha matéria de biologia, e aí dá pra ver que a minha apostila tem mais de 1000 páginas. Mas eu estava estudando conteúdo de genética e evolução, que são conteúdos que são muito importantes, e o conteúdo de evolução ia cair na minha prova e eu queria dar uma revisada porque foi o que eu estudei no primeiro ano, mas é um conteúdo que eu gosto bastante, e genética é horrível, e sim, eu sou muito hater de genética. Aproveitando aqui para falar um pouco sobre o meu método de estudos, que bastante gente acaba me perguntando quando vem meus stories, como que eu faço para estudar para provas, simulados e etc. Mas bom, basicamente eu não tenho um método de estudos, então tipo, eu não uso Pomodoro nem coisa do tipo. Eu acabo só pegando as minhas apostilas da escola e vou grifando as palavras mais importantes, e depois eu acabo fazendo os exercícios. Nesse caso aí, vocês vão ver que eu tava fazendo isso, depois eu fiz um resumo sobre cada assunto, e eu fiz tarefas de casa também. E eu gosto bastante de ver videoaulas também quando eu não tô entendendo muito bem, e acabo fazendo resumo sobre o que eu entendi sobre aquela videoaula, que me ajuda bastante. Tirei um dia pra dedicar totalmente pra redação, e aí eu tava tentando fazer redação e o meu gato simplesmente subiu em cima do meu computador da minha redação e não tava deixando eu fazer elas, mas eu consegui fazer 2 redações, uma sobre desemprego e outra sobre a padronização do corpo no Brasil. E eu também tava estudando como se fazia estrutura de desenvolvimento, que normalmente é a coisa que eu mais tenho dificuldade. Tinha dito que eu tinha feito 2 redações, mas na verdade eu fiz mais outra depois, só que foi em outro dia, que foi sobre o processo de alfabetização no Brasil, porque é um tema que está sendo... Bastante gente da internet está abordando que vai ser esse tema, e aí eu não quis arriscar, porque eu também tô meio em dúvida se vai ser sobre o eixo da educação, já que faz um tempo que não cai, e eu resolvi dar uma reforçada. Pra ver que o meu rascunho ficou, tipo, todo rasurado, mas bem, é um rascunho, mas é porque tinha algumas ideias que eu tava tendo e eu tava escrevendo, e depois eu riscava porque eu achava que alguma outra coisa ficava bem melhor. E eu tava em uma confusão com os repertórios, que eu achei que uns estavam melhor que os outros, aí eu acabei substituindo, mas no final deu tudo certo. Aí eu tava fazendo a conclusão, que pra mim é a parte mais legal do texto, porque eu acho a parte mais fácil, e eu sempre tiro uma nota muito boa na C5, porque pra mim essa parte é como se fosse uma cereja do bolo. Depois de você seguir toda a receita do bolo, no final você só tem que retomar o tema, colocar agente, modo, meio, detalhamento e finalidade, e pra mim os conectivos são bem mais fáceis de pensar e tá tudo pronto ali, você só tem que retomar. E eu sempre uso uma estrutura que, tipo, ela é bem fácil de entender. Eu não consigo usar muitas palavras difíceis, eu só busco um modo mais fácil de eu conseguir lembrar como fazer a estrutura. E pra mim dá certo.
Mais um dia em que eu e Joana estávamos tomando café antes da prova. E nesse dia aqui a gente teve prova de Sociologia, Filosofia e Língua Portuguesa, que no caso seria Literatura e Gramática, tirando redação, porque a prova é separada. E bem, não tem muito o que comentar, só teve a prova e depois eu voltei e passei numa Daiso e comprei um potinho pra colocar lanchinho, colocar fruta e esse tipo de coisa. Aí eu voltei de metrô pra casa e aproveitei e comprei uns mirtilos no mercado e depois eu cheguei em casa e comecei a passar a matéria de novo. Acabei fazendo esses resumos e anotações de videoaulas e aulanges que vi de Sociologia e Filosofia e acabou me ajudando bastante com questão de repertório e para gravar esses conteúdos que eles são bem grandes e densos. Depois eu repassei a matéria de Biologia, mas só dei uma olhada na parte de Bioenergia porque eu tava meio cansada, então eu acabei grifando algumas coisas e fazendo só alguns exercícios porque eu tava meio cansada. E por enquanto foi isso. Depois que eu terminei os estudos, eu passei ao McDonald's com a minha mãe pra relaxar e depois eu fiz na Americanas pra comprar meus lanches pro primeiro dia de Enem. Comprei chocolate, água e salgadinho. Aí tem que fazer propaganda, né, pra mim. Tá fazendo? Ai, Giovana. E foi isso o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilha, que esse vídeo tem bastante trabalho, mas eu gostei muito de gravar ele, narrar. E é isso, um beijo pra vocês.